de hoje é Charlie Chaplin. E para começar o vídeo de hoje, iremos abordar um pouco da vida do Charlie Chaplin, os principais filmes dele, e iremos falar um pouco mais sobre ele, músicas, mais alguns detalhes, né? o legado que ele deixou para a gente, né? A influência que ele deixou para o cinema, todas as histórias dele de vida e várias outras coisas. Para começar, ele nasceu na Inglaterra, no Reino Unido, no ano de 1889, ou seja, há muito tempo atrás. Começou sua carreira como artista na própria Inglaterra, começou fazendo alguns filmes, fez bastantes filmes, sempre no cinema mudo. Isso foi interessante. Ele começou no cinema mudo, foi indo, até ele chegar ao parte do cinema mudo, acabou e começou a falar do cinema já com voz, já com música. Interessante falar disso é que teve a época onde o próprio cinema divulgou que seria, eu não me recordo do filme, mas apareceu um filme aí pra vocês, o artista, né? Onde eles disseram que seria o primeiro filme que o Charlie Chaplin iria falar. Então teve aquela expectativa, eu acho que é o artista. O artista ele fala sobre um pouco da história do cinema. Um pouco da história do cinema, daquela transição de filme mudo para o filme com fala e que muitos atores começam a declinar porque não queriam se mudar. Isso não fala do Charlie Chaplin isso, mas é muito interessante. Mas tem um filme dele onde o cinema, a própria produção divulgou que seria o primeiro filme que ele falaria. Até ele chegou lá no salão, vai aparecer as imagens depois, ele chegou no salão dançando com uma música onde ele estava cantando uma música. Se bella tu sedore, je notre ce que fore, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. Antes de falar um pouco dos filmes, nós vamos também abordar todos, que é uma carreira muito extensa. Nós vamos falar sobre os que são de maior conhecimento do público geral, em sim. E outra coisa também interessante, nós vamos falar sobre aqueles que a gente tem mais na nossa memória, como ele progrediu um pouco na vida dele também. Vamos falar agora sobre um pouquinho da vida do Charlie Chaplin, a respeito de que ele passou por duas grandes guerras e nunca deixou de ter aquele seu humor afiado, pastelão, aquela coisa mesmo assim de que ele tinha de raiz. Vamos puxar o próximo assunto. Tá. E o interessante, né, falar da vida dele, já que ele passou pelas duas guerras mundiais, né? Então ele fazia o pessoal sorrir no meio daquela calamidade, daquelas catástrofes, onde o pessoal estava tendo muitas confusões de guerra, muita tristeza, perda de parente. Então ele fazia o pessoal sorrir. E nunca mudou de pensar. E o incrível é que ele sofria junto da guerra, ele sofria sanções de governos, né, dos ditadores, do Hitler em si, e também ele sofria de depressão. Mas uma coisa interessante é que além dele, quando ele gravava, eles passavam por cima de todos os problemas dele para fazer a plateia dele sorrir. Então isso era bastante interessante. Engraçado é porque ele tinha outros filmes também com outros personagens, mas o que mais se tornou famoso foi esse aqui, o Carlitos, ou o Vagabundo, que ele foi conhecido. Com seu velho traje, um traje social, gravata, o chapéuzinho dele coco e uma bengala. E aquele velho bigode, que nem eu sou o Charlie Chaplin barbudo e ele é o Charlie Chaplin sem barba. Vamos então agora falar sobre os filmes dele, não sobre todos, mas sobre os mais interessantes, marcantes que a gente se lembra. Vamos começar falando sobre o filme mudo dele, que é O Garoto. Uma das histórias mais interessantes, aposto e triste. Aposto que todo mundo já viu aquele velho quadro em que ele está sentado
numa calçada junto com um menino e um cachorro. É um filme muito interessante em que ele tenta salvar um garoto na cidade. É um filme muito legal. Fala alguma coisa dele, se você lembrar. O interessante é que o menino, ele fugiu de casa, se eu não me engano, e o Charles acabou encontrando ele na rua e trouxe para casa dele para cuidar. Aí deu comida, deu abrigo, carinho e tudo. E em um certo momento, né, chegou, acredito eu que na época, não sei se existia conselho tutelar. Pois é, chegou o conselho tutelar e tirou o menino. E ele, muito triste, tentou impedir, teve briga, destruíram a residência dele, que era humilde, ele não tinha muito dinheiro, muito capital, então era humilde, e teve uma confusão toda, né? No YouTube já tem a maioria dos filmes do Charlie Chaplin já tem totalmente no YouTube. Ou seja, se vocês quiserem procurar, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Outro filme que eu também destaco, principalmente pela perspectiva de cinema que ele teve na época, foi que estava acabando já aquela questão do cinema mudo já, em que esse ainda teve reminiscência do cinema mudo. Acho que foram os dois últimos filmes dele, que foi o Tempos Modernos e o Luz da Cidade. O Tempos Modernos ele foi muito interessante, porque ele quis fazer uma perspectiva de como seria no futuro, em que tem aquela questão das máquinas, em que ele está na engrenagem, ele está consertando a máquina, de repente a máquina suga ele vai e fica passando por dentro da engrenagem. Tem outra cena em que ele está lá, que ele começa a trabalhar e fica tão bitolado que ele fazendo esse movimento direto. E o engraçado também é que até para comer tinha máquinas, né? Tinha máquina que batia lá, sujava ele todinho. No começo funciona bem, mas depois ela começa a dar problema. Essas cenas todas tem no YouTube, tem um filme completo também, que vocês, se quiserem procurar, eu aconselho bastante. Pois é, o legal desse filme é que ele retrata um pouco aquela da revolução das máquinas, né? Da revolução industrial. Então é algo aí interessante de se assistir. Filme bem antigo, se eu não me engano, é 1929. Alguma coisa do tipo, não estou lembrado bem a data. Vai aparecer a data. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Vamos dar continuidade para um outro filme também muito interessante dele, que é uma das cenas mais icônicas do cinema, que é o Luzes da Cidade, né? Pessoal, se tratando, falando de Charlie Chaplin, então a gente tem que falar que o cinema não é colorido, tá? As imagens são preto e branco, então você precisa gostar de conteúdo e não, assim, digamos, de grandes produções, como hoje em dia, né? Que o cinema é colorido. Você não vai ver explosões, nem filmes a lá Michael Bay, né? Que câmera gira, explode, tal, não sei o que, nem um Transformer, não. Não, você vai ver boas atuações, inclusive que não precisa nem de palavras para você ter uma boa atuação. Simplesmente com gestos você conquista o público.
tá? Falando um pouco de Luzes da Cidade, né? Charlie Chaplin tenta ajudar uma florista cega. Então ele vai, procura trabalhos na cidade para arrecadar dinheiro para poder fazer uma cirurgia na florista cega. Inclusive tem uma cena muito interessante, É a do box, onde ele fica atrás do juiz. ele encara, né, uma cena lá, ele encara uma luta de boxe e ele foge da luta, ele fica atrás do juiz. Engraçado que é muito. Acompanha a cena aí. A cena é muito engraçada porque ele, de uma certa forma, ele foge da luta, né? Vários foram os que imitaram, inclusive o Renato Aragão também mesmo. Ele disse naquele especial que passou na Globo dele, ele fez um especial baseado no Charlie Chaplin, que ele fala a mesma coisa. Pois ele é. vai atrás do juiz e tal. E bate no cara e foge, então é muito engraçado, tá? Outro filme interessante, Esse filme, pra mim, acho que é o melhor dele, porque ele já fez completamente a transição. O filme já é com voz, já é com fala, e ele foi peitudo na época. O filme é de 1940, em pleno regime nazista. Já estava a guerra, já estava estourada, a Segunda Guerra Mundial. E ele fez um filme parodiando, sabe quem? Hitler, grande ditador. Que ele faz toda aquela mania de grandeza, aquela coisa que ele diz, eu sou bom. O símbolo é bem parecido, o símbolo em vez de ser uma suástica, um X. no filme mesmo, eles faziam que nem na época Até mesmo o bigode dele não parece também? É verdade. Era bem comum naquela época também. Outro engraçado, e essa cena tem um dos melhores discursos da história do cinema, em que ele começa a fazer um discurso todinho de ódio, e que é completamente satirizando o discurso do Hitler. Rapaz, esse filme é obrigatório para toda pessoa que gosta do cinema, para toda pessoa que realmente quer ampliar a visão. Assista esse filme, se eu não me engano, tem uma cena também em que ele está brincando com um balão, e esse balão tem a forma do mundo, do planeta Terra. Ele fica jogando o balão para cima, como se estivesse querendo dominar o mundo até que o balão explode. Eu fica com a cara de a besta daquele cara. Eu acompanho esse filme, né? E esse discurso chamou muita atenção porque ele não chega só ao lado político, ele serve para qualquer pessoa. Então acompanha o vídeo e tem um pouco desse discurso para si. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children.
victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Como eu tinha falado, ele sempre teve a personalidade muito forte. Uma das características dele é porque ele era londrino, viveu na Inglaterra por muito tempo e foi para os Estados Unidos, começou a morar nos Estados Unidos. Nisso ele tinha aquele ponto de vista comunismo brutal. Ele era comunista, ele fazia várias sátiras, vários filmes com sátiras. Inclusive um deles foi votado em todos os Estados Unidos. Teve uma época em que ele voltou para a Inglaterra e ficou lá. Justamente nessa época teve um cara, vai aparecer o nome dele aqui embaixo, que ele falou, ele quis cortar o visto do Charles Chaplin de reentrar nos Estados Unidos. Aí ele disse, não, então não vou voltar mais não, vou viver o resto da minha vida na Europa. E ele começou a morar na Suíça. E ficou realmente na Suíça até o fim da vida. Tanto que quiseram trazer ele de volta para os Estados Unidos, só que ele disse, não vou voltar mais não me queria naquela época, então não me querem agora. E ele resolveu morar até o fim da vida lá na Suíça. Tanto que ele morreu em 1977, lá na Suíça mesmo. Outro ponto também que eu gosto de botar é que ele era ateu. Ele, apesar de ter sido católico, ou é luterano, ele teve um tempo que ele não só agnóstico. E ele resolveu se desvirtuar de qualquer tipo de religião. Ou seja, isso não quer dizer nada, a religião não forma caráter. Forma caráter é uma coisa meio interna. Por exemplo, o Hitler ele era altamente católico, ele era uma pessoa altamente religiosa, que fez todas as maldades do mundo. Charles Chaplin não era. Ele era uma pessoa que tinha seu ponto de vista não religioso, mas fez basicamente o bem. Outro ponto que eu gostaria de citar é, a gente falou da vida dele, mas não falou das características pessoais dele, porque ele era muito inteligente, ele era músico, cineasta, mímico, partidário político, ou seja, ele tinha muitas e várias coisas que tinha aquela questão de que ele era forte. Pois é, daí tu tira. Ele era gênio. Daí tu tira o que ele recebeu. Ele recebeu vários Oscars, vários prêmios. Ele foi homenageado no Oscar do ano, acho que foi, se eu me recordo, foi em 1979. Depois da morte dele, foi homenageado. Então daí você tira como ele foi o pai de cinema. O pessoal diz que ele é um dos que geraram. Corta. Não, pode deixar que é pastelão. Corta porque eu tá falando. Então daí você tira como ele era tão forte, então como ele foi um dos criadores, né, um dos divulgadores do cinema. Não, o cinema, realmente, o cinema mudou muito depois do Charles Chaplin. E eu vou falar agora sobre a música, uma das músicas dele, porque ele era músico, ele era musicista. A música Smile, que foi uma das músicas tema no final do filme Tempos Modernos, que foi essa transição do cinema mudo para o cinema falado. E é a música que você acompanhou aí na nossa abertura. Você foi ver Smile, que ela foi já perpetrada por várias pessoas já regravaram ela em uma das músicas mais bonitas do cinema. Com certeza, uma das mais bonitas. E um do legado dele que ele nos deixou foi o cinema como é hoje em dia. Tem um dos filmes mais recentes agora que conta um pouco da história dele. O nome do filme é Chaplin. Inclusive ele tem a participação da filha do Charles Chaplin. E nesse filme, quem faz o papel do Charles Chaplin é o Robert Downey Jr. Para quem não conhece, é o Homem de Ferro. Ele é o Charles Chaplin. Toda aquela característica dele no cinema, ele consegue. Acompanhe e procurem que esse filme é muito interessante. He came to America with nothing but a dream. You can't be Chaplin. You might be Chaplin after all. He told me to get changed, remember? What's he putting on, a suit of armor? Onto the stage, right now! Chaplin! What do I do? Cut it. No, wait, hold it. Now keep it going. Big reaction. Who is this? Overnight, he had Hollywood in his hands. Damn you, Chaplin, what are you trying to do to me? And the world at his feet. The whole world knows about you, Charlie. Let me direct the next one. But behind the screen Charlie! were the women who wanted him. Is this what you want? Did you lose your other wives this way? The scandal that surrounded him. Don't believe everything you read in the papers.
Why not? And the passions Still waiting for that other shot, Sid. that inspired him. Your message reaches everyone, everywhere, and there's no control over them. Be careful. Camera! From Academy Award-winning director Richard Attenborough, Robert Downey Jr. He is talking about That's how long this been up. You are a truly strange fellow, Charles. Everyone has a wild side, even a legend. What do we do, Charlie? Smile. Beleza, pessoal? Estamos encerrando o vídeo por aqui. Devemos agradecer a Multicine Cinemas, né, que cedeu o espaço aqui para a gente. Um espaço composto por fotos do Charlie Chaplin, né, um espaço bonito. Tá? Exatamente, hoje a gente saiu do nosso estúdio habitual. Estamos neste estúdio que foi cedido pela Multicine Cinemas. Então acompanhe também as promoções da Multicine Cinemas, que é muito interessante. Na descrição vai estar aí o site da Multicine, existe em vários estados. Exatamente. Então procure aí a sua região próxima. Pois é isso, pessoal. Favoritem, curta, compartilhe, ajude a gente a trazer sempre novos vídeos para vocês. Sugestões de temas, sugestões de várias coisas que vocês querem ver no nosso canal, a gente vai pegando. Compartilhe aqui, ó. Bota nos comentários que está aqui embaixo. Que a gente Sugestões, comentários, compartilhe, curta. Fanpage do nosso canal. Muito obrigado pelos fiéis seguidores do nosso canal. Temos algum, Vitor, Costa, Luciano, Sabrina, a Rayane que está bem aí atrás, A filmadora que não fala. Fala aí. A nossa câmera produtora. Fala não, né? Fala, cri. Realmente o cinema mudo é da parte dela. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo tema. Muito obrigado pela paciência de vocês e até mais. Tchau, tchau.